Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulil Karim. Vamos para essa segunda e nobre etapa dessa palestra, se Deus assim permitir, para falar sobre a resistência ou a resiliência e a entidade das minorias muçulmanas na atualidade. Sim, é um tema que tem sido abordado por diversos estudiosos no mundo islâmico, incluindo um grande sábio chamado Sheikh Mukhtar Shanqiti, que Deus o proteja, um renomado acadêmico e pensador contemporâneo. A discussão sobre como as minorias muçulmanas podem manter sua identidade e resiliência em um mundo muitas vezes hostil ou indiferente às suas crenças é complexa. Ele coloca junto alguns pontos-chave que podem ser extraídos do pensamento desse Sheikh Shanqiti e outros acadêmicos semelhantes. Por exemplo, ele coloca a importância da identidade. Como assim? A identidade muçulmana, especialmente entre as minorias, é fundamental para a coesão social e a resistência a pressões externas. Por exemplo, o Sheikh Muhammad Mukhtar Shanqiti, que Deus o preserve, enfatiza a necessidade de os muçulmanos manterem suas práticas religiosas e culturais, que contribui bastante para a identidade forte. A prática da fé, os rituais, a transmissão de conhecimento, de valores são essenciais para manter essa identidade. Ele coloca também outro ponto: educação e conhecimento. O conhecimento é uma ferramenta poderosa para a resiliência. O Sheikh Shanqiti, que Deus o preserve, e outros pensadores muitas vezes enfatizam a importância da educação islâmica. A educação islâmica e secular, que capacita as comunidades a se defenderem contra as injustiças e a promoverem a sua visão de mundo. O aprendizado não apenas fortalece a identidade, mas também permite que as minorias se posicionem de maneira efetiva dentro da sociedade. Certo? Ele coloca também a convivência e o diálogo interreligioso. A resiliência está também ligada à capacidade de dialogar, a interagir com outras comunidades. O Sheikh Shanqiti, que Deus o preserve e o abençoe, e outros estudiosos sugerem que o estabelecimento de pontes de entendimento entre diferentes grupos pode ajudar a promover uma sociedade mais inclusiva e justa. O diálogo interreligioso é visto como um meio de fortalecer a presença e a aceitação das minorias muçulmanas. Compreendeu? A resiliência, ele diz sobre agora a resiliência em tempos difíceis. Como assim? Em face da discriminação e da intolerância, as minorias muçulmanas são frequentemente desafiadas a encontrar meios de resistência. A resiliência implica uma combinação de fé, união comunitária e estratégias práticas para lidar com a injustiça e a opressão. O Sheikh Shanqiti, que Deus o preserve, por exemplo, pode enfatizar a importância de apoiar-se em valores islâmicos como a paciência, a sabr, que é a perseverança. E também ele coloca aqui o ativismo, ou seja, o ativismo social e político é uma maneira prática das minorias muçulmanas afirmarem seus direitos e promoverem justiça. Segundo a visão do nosso querido Sheikh Shanqiti, a mobilização das comunidades em torno de questões sociais e políticas pode ser um meio eficaz de fortalecer a sua posição e visibilidade. Isso inclui participar de eleições, até mesmo eleições, por legislação justa e a defesa de direitos humanos, a opinião do Sheikh Shanqiti. Ele coloca também o uso da tecnologia moderna, como
As novas tecnologias oferecem às minorias uma plataforma para se expressarem e se unirem também. Por exemplo, ele coloca as redes sociais e outras ferramentas digitais permitem que os muçulmanos se conectem e compartilhem suas experiências, promovendo uma identidade coletiva e resiliência em face da adversidade e problemas. A resiliência e a identidade das minorias muçulmanas, na atualidade, dependem de uma combinação de fatores, incluindo a educação, convivência pacífica, ativismo e a utilização de ferramentas modernas. Pensadores como Sheikh Muhammad Mukhtar Shankiti, que Deus o preserve sempre, fornecem uma base teórica e prática que pode ajudar as comunidades muçulmanas a navegar os desafios contemporâneos, mantendo sua identidade e promovendo a justiça e a paz. A resiliência e a identidade, ele diz também, esse tema foi discutido e foi falado pelo Sheikh Saleh Al-Fawzan. Saleh Fawzan, um conhecido estudioso do Islã, e ele também é membro do Conselho da Academia Científica Islâmica da Arábia Saudita. Ele tem abordado várias questões relacionadas à identidade e à resiliência das minorias muçulmanas e seus ensinamentos. Além de Fawzan, muitos outros estudiosos líderes muçulmanos têm discutido esses temas no contexto da sociedade moderna. O Sheikh Fawzan frequentemente enfatiza a importância da firmeza na fé, ser firme aonde? Na fé, e da prática religiosa, como pilares da resiliência para os muçulmanos. Em face de adversidades, ele encoraja os muçulmanos a se apegarem aos princípios da religião do Islã e principalmente nas tradições, na sunna do profeta, sallallahu alaihi wasallam. A resiliência é também promovida através da solidariedade. Solidariedade entre os membros da comunidade muçulmana. Estudos de outros líderes muçulmanos ressaltam a importância de construir redes de apoio que ajudem os indivíduos a superar desafios. A educação é outro aspecto fundamental enfatizado por muitos estudiosos como ferramenta de resiliência. O fortalecimento educacional das comunidades, principalmente das comunidades muçulmanas, é visto como maneira de capacitar indivíduos e comunidades a se enfrentarem aos preconceitos. O querido Sheikh Fawzan, que Deus o preserve e o abençoe sempre, e muitos outros estudiosos falam sobre a necessidade de preservar a identidade islâmica em meio à diversidade cultural. Para ele, manter os valores islâmicos e as práticas religiosas é fundamental para uma auto-identidade. Estudiosos contemporâneos discutem a importância de os muçulmanos se envolverem de maneira positiva com a sociedade em que vivem, demonstrando que a identidade muçulmana pode coexistir com a identidade nacional e cultural. A participação ativa em diálogos interreligiosos e a contribuição em diversas áreas da vida social são incentivadas. Essa é a opinião do Sheikh. Vários sábios contemporâneos destacam o compromisso com a justiça social como parte essencial da identidade muçulmana moderna. O desejo de justiça e igualdade, tanto dentro da comunidade quanto em relação à sociedade mais ampla, é um elemento que reforça a identidade dos muçulmanos como uma minoria. A perspectiva do nosso querido e abençoado Sheikh Fawzan, juntamente com a visão de outros estudiosos, revela uma abordagem que combina a resistência, a marginalização e a busca pela afirmação da identidade muçulmana em face das dificuldades, ou as dificuldades contemporâneas. A resiliência e a identidade não são apenas palavras-chave, mas princípios que guiam a vida diária dos muçulmanos que buscam equilibrar sua fé com a realidade de viver em sociedades diversificadas. Aí eu coloquei aqui de novo, sempre bom para entender melhor uma história recente que exemplifica os temas da resiliência e da identidade enquanto a minoria. É a vida de uma jovem mulher muçulmana chamada Laila.
que vive em uma cidade ocidental. Laila era uma estudante universitária que cresceu em uma família muçulmana, uma família praticante da religião, em uma sociedade onde a diversidade religiosa é muitas vezes enfrentada com preconceito. Após os eventos de um ataque terrorista, ele fala assim, Sheikh, em um país ocidental, a comunidade muçulmana local enfrentou uma onda de discursos de ódio e de discriminação. Então essa Laila, como muitas outras pessoas em sua comunidade, sentiu o peso do estigma. Flagrantes de islamofobia, incluindo agressões verbais e comentários depreciativos, tornaram-se comuns. Em vez de se deixar abater, essa moça, decidiu usar sua voz para promover a compreensão e a solidariedade. Ela começou a participar ativamente de eventos interreligiosos. E na sua faculdade, onde conversou sobre a fé e desmistificou estereotipos que cercavam o Islã, a Laila organizou um ciclo de palestra onde muçulmanos e até mesmo não muçulmanos podiam compartilhar suas histórias e suas experiências, enfatizando a importância da coexistência pacífica. Essa Laila também se comprometeu a manter as suas práticas religiosas durante esse período desafiador para ela. Ela se uniu a um grupo de oração na universidade e com seus colegas celebrou as festividades islâmicas de forma aberta para todos, convidando não muçulmanos para participar e aprender. Isso não apenas fortaleceu seu próprio senso de identidade, mas também ajudou a construir pontes entre diferentes comunidades. Compreenderam? Com o tempo, a iniciativa de Laila começou a ter um impacto positivo, não apenas na sua vida, mas também na percepção da comunidade muçulmana local. Histórias de amizade e compreensão emergiram e diversos alunos passaram a defender a diversidade em várias plataformas, mostrando que a unidade e a empatia podem prosperar, mesmo em tempos difíceis. As ações dessa moça Laila não apenas reafirmaram sua identidade muçulmana, mas também demonstraram que a resiliência pode ser uma força poderosa para a mudança social. Através de diálogo e educação, ela ajudou sua comunidade e seu círculo social a reavaliar preconceitos e construir um espaço mais inclusivo. A história de Laila é um exemplo inspirador de como a resiliência e a afirmação da identidade pode coexistir. E um mundo que às vezes parece hostil, ela mostrou que agir com coragem, promover o diálogo, pode levar à mudança e à construção de uma sociedade mais harmoniosa. Estão comigo? Entendeu? Aí eu coloquei uma outra história também, conforme o Sheikh. Uma outra história, também real, e todo mundo conhece, que reflete a temas da resistência e da resiliência de comunidades minoritárias. É a experiência dos muçulmanos durante o ataque de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Após os ataques, muitos muçulmanos americanos enfrentaram discriminação, ódio, violência devido ao preconceito que surgiu em relação ao islamismo. Muitas mesquitas e centros comunitários foram vandalizados e pessoas de origem árabe ou muçulmana foram alvo de ataques físicos e verbais. No entanto, em resposta a isso, houve um movimento significativo de solidariedade. Muitas comunidades não muçulmanas se uniram aos muçulmanos para protestar contra o ódio e a discriminação. Organizações como a Muslim Public, MPASC, e a outra organização, Council on American Islamic, CAIR, se mobilizaram para combater a islamofobia e promover a compreensão intercultural.
Além disso, várias iniciativas comunitárias foram lançadas para construir pontes entre diferentes grupos religiosos e étnicos. Igrejas, sinagogas e outras organizações começaram a trabalhar em conjunto com comunidades muçulmanas para promover a paz e a união. Essa experiência mostrou a resiliência das comunidades afetadas pelo preconceito e a capacidade das pessoas de se unirem em tempos de dificuldades, resistindo ao ódio com compaixão e solidariedade. Essa história é um testemunho da luta contínua contra a discriminação pela justiça social. Estão comigo? O Islã, como muitas tradições religiosas, possui ensinamentos que promovem a tolerância e condenam o preconceito. Vários princípios e versículos do nobre livro, o Alcorão, assim como os ensinamentos nobres do nosso querido profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, enfatizam a importância do respeito mútuo e da compaixão e da justiça entre todas as pessoas, independentemente da sua origem, etnia ou crença. Por isso que os sábios colocaram e falaram a tolerância. O Alcorão encoraja sempre aos muçulmanos a serem tolerantes e a tratar os outros com bondade. Tem um versículo frequentemente citado que reflete essa ideia, e nós conhecemos. Deus diz, para você, todo mundo sabe, para você a sua religião, e para mim, a minha religião. Indicando que o respeito pelas diferenças de crença deve ser mantido sempre. Aí eles falam sobre o preconceito. O Islã vê o preconceito e a discriminação como comportamentos errôneos. Sim. O profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, em seu famoso sermão de despedida, que todo mundo conhece aqui, ele afirmou que nenhum árabe tem superioridade sobre um não árabe. Nenhum não árabe tem superioridade sobre um árabe. Nenhum branco tem superioridade sobre um negro. Nenhum negro sobre o branco. A não ser pelo temor a Deus. Taqwa. Essa mensagem, sem dúvida, enfatiza a igualdade entre todos os seres humanos. A justiça e a compaixão. Os sábios falam assim: o Islã ensina que os muçulmanos devem ser justos, sempre, e compassivos com todos, incluindo aqueles que possam ter crenças diferentes. Eu também tenho que ser justo com ele. O Alcorão menciona a importância de ser justo em todas as interações. Quando Deus diz, ó crentes, sejam firmes na justiça, testemunhando por Deus, mesmo que isso seja contra vocês, ou contra vocês mesmos, ou contra pais ou parentes. Seja justo. Esses princípios estabelecem uma base para a convivência pacífica e o respeito mútuo, promovendo uma sociedade mais harmoniosa e livre de preconceitos. Tem alguns versículos no Alcorão e alguns ditos, a hadith do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que falam sobre a tolerância, sobre o respeito e o combate, sim, ao preconceito. Na Surat al-Baqarah, no versículo 256, Deus falou o quê? Falamos aqui agora há pouco. Não há imposição, não há coerção na religião. A verdade se distinguiu do erro. Na Surah Hujurat, versículo 13, Deus falou assim: ó humanidade, certamente criamos vocês de um homem e uma mulher, e fizemos de vocês povos e tribos, para que se conheçam. Certamente o mais nobre dentre vocês, diante de Allah, diante de Deus, é o mais temente a Ele. Verdadeiramente Deus é conhecedor e sábio. Na Surah Al-Mumtahana, no versículo 8, Deus diz: Allah, Deus não proíbe que vocês sejam justos e bondosos com aqueles que não combateram vocês por causa da religião e não os expulsaram de suas casas. Certamente Allah, Deus ama os que são justos. E vários ahadith ditos do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o dito sobre a igualdade da humanidade, certo? A famosa declaração do profeta:
falamos agora, durante a peregrinação, nenhum árabe é superior ao não árabe e vice-versa, nenhum negro a nenhum branco, nem o branco sobre o negro. O melhor é pela taqwa, temor, piedade. Tem um dito que fala sobre o tratamento aos não muçulmanos. Muçulmano tratando os não muçulmanos. O profeta capaz de ter coisa e falou: quem matar um não muçulmano, aquele que não é muçulmano, que fez um acordo, um pacto com os muçulmanos, essa pessoa não terá o odor, o cheiro do paraíso, o paraíso será proibido para ele. O profeta Muhammad falou sobre a bondade com todos. Ele disse: aquele que não é misericordioso com outros não é um de nós, e aquele que não honra nossos idosos e que não mostra compaixão aos nossos jovens também não é um de nós. Então ele falou o quê? Com todos, independente da religião. Esses versículos, esses ditos do profeta Hadith, refletem a importância da tolerância, do respeito mútuo e da igualdade no Islã, fornecendo uma base moral contra o preconceito. Compreenderam? Os grandes sábios, eu também gosto de incluir isso aqui, é importante para nós. Estão comigo ainda, tá? Os grandes sábios islâmicos ao longo da história, incluindo o Imam Al-Ghazali e o Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin, não podia ficar de fora desse tema, que são grandes mestres, abordaram questões de tolerância e respeito aos outros e a condenação do preconceito em seus ensinamentos e obras. Algumas reflexões deles ou nos seus pensamentos sobre esses temas. Al-Ghazali, que Deus tenha piedade dele, ele falou sobre a tolerância, ou em torno da tolerância e da compreensão. Al-Ghazali, em suas obras, enfatizou a importância da tolerância como um aspecto fundamental da moralidade islâmica. Ele falou sobre a necessidade de tratar os outros com bondade e a compaixão, independentemente de suas crenças ou origens. Ele argumentou que a verdadeira sabedoria, a verdadeira espiritualidade se manifestam na capacidade de entender e aceitar as diferenças. A unidade da humanidade. Al-Ghazali também discorreu sobre a unidade da humanidade, recomendando que os muçulmanos reconhecessem a humanidade comum entre todos, o que deveria promover o respeito mútuo. Ele acreditava que isso era essencial para a convivência pacífica e harmoniosa. O nosso Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin, que Deus o tenha, ele falou sobre o comportamento justo. O Sheikh Ibn Uthaymin abordou muitas vezes a importância de agir com justiça e integridade em todas as interações, afirmando que os muçulmanos devem se esforçar sempre para tratar todas as pessoas com respeito, independentemente de suas crenças religiosas ou diferenças culturais. Ele falou também sobre a condenação do preconceito. Ele discutiu o preconceito como uma forma de injustiça, que é contrária aos valores islâmicos fundamentais. Ele enfatizava que o preconceito e a discriminação não tem lugar dentro da religião, no Islã, e que os muçulmanos devem se esforçar bastante para serem justos e equitativos em suas avaliações das outras pessoas. Compreenderam? Ou seja, reflexões gerais dentre os sábios, em geral, eles falam sobre o princípio do respeito. Muitos teólogos estudiosos muçulmanos reiteraram que o respeito é um princípio central dentro do Islã, independentemente de suas crenças, são enfatizadas como virtudes que todos os muçulmanos devem cultivar. Viagem espiritual. A tolerância é vista como um aspecto crucial de jornada espiritual, que muitos sábios comentam, pois a purificação do coração e a busca por uma conexão mais próxima de Deus também incluem tratar bem os demais, os outros. Com certeza. Então, meus queridos, esses ensinamentos refletem a rica tradição islâmica em promover harmonia, compreensão
entre os povos, condenando sempre o preconceito e defendendo a tolerância com os outros. Os queridos sábios islâmicos ofereceram várias orientações sobre como o muçulmano deve agir diante da intolerância e preconceito. Embora as abordagens possam variar, alguns princípios centrais são frequentemente mencionados. Por isso, algumas reflexões e ensinamentos desses sábios sobre esse tema devemos colocar aqui. Vocês estão comigo ainda, né? Sim, tá. com certeza. Tá. Então, a resistência à intolerância com paciência e compaixão. Imam al-Ghazali, que Deus o tenha, ele ensinou que a paciência é uma virtude crucial para aqueles que enfrentam adversidades, incluindo a intolerância. Al-Ghazali recomendava que, ao ser confrontado com hostilidade, o muçulmano deve tentar responder com calma e graça, exemplificando o caráter islâmico. Ele acreditava que a forma de um muçulmano lidar com a intolerância pode servir como um exemplo e uma oportunidade para educar os outros sobre o Islã. Praticar a justiça. O Sheikh Ibn Uthaymeen, que Deus o tenha, ele enfatizou que o muçulmano deve agir com justiça em todas as situações. Mesmo quando enfrenta preconceito, é importante manter dignidade e agir de forma justa, sem recorrer à retaliação. O compromisso com a justiça é visto como maneira de ser um modelo positivo e reafirmar os valores islâmicos. O diálogo e a educação, eles falam assim, recomendam que sempre que possível, o muçulmano deve buscar dialogar com aqueles que demonstram intolerância. O diálogo pode proporcionar uma oportunidade para esclarecer o mal-entendido e preconceitos. Essa abordagem é enfatizada como uma forma de educar ou transformar uma situação negativa em uma oportunidade de aprendizado. Eles falam também em buscar refúgio em Deus nesse momento, recorrendo ao Islã. Nos momentos de intolerância, muitos sábios aconselham os muçulmanos a buscarem refúgio em sua fé, em orações. Buscar apoio em Deus pode ajudar a fortalecer o coração e proporcionar serenidade diante da hostilidade. Eles falam também em propagação da compaixão. O profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, é frequentemente citado como um exemplo de compaixão e paciência. O tratamento gentil com os outros, mesmo daqueles que mostram hostilidade, é muitas vezes promovido como um princípio a ser seguido. Eles falam também em evitar respostas hostis, evitar reações agressivas ou hostis. É uma diretriz comum. Muitos sábios enfatizam a importância do autocontrole e de evitar comportamentos que possam escalar a intolerância ou criar um ciclo de hostilidade. Fazer a oração pela orientação dos outros é importante. É sugerido que em situações de intolerância, os muçulmanos podem fazer orações, suplicar, pedindo a Deus que guie aqueles que são intolerantes e que corrija os seus corações. Esses princípios ressaltam a importância da abordagem pacífica, respeitosa, compassiva, ao lidar com a intolerância e o preconceito, colocando ênfase na justiça e na educação, além de exemplificar os valores do Islã através do próprio comportamento. Como a gente falou agora há pouco, a história de Bilal é um exemplo de tolerância, de compaixão e de misericórdia. Pois o Bilal é lembrado até hoje como um ícone de fé, resistência. A sua história inspira, sem dúvida alguma, todos nós, ou milhões de muçulmanos ao redor do mundo, a se manter firme diante da intolerância e praticar a fé com coragem e dignidade. É bom também colocarmos aqui uma outra história mais recente de intolerância enfrentada por muçulmanos, que é de um incidente que ocorreu na Europa, especialmente em um dos países que frequentemente lidam com questões de preconceito. A gente sempre escuta isso. Sim, infelizmente. Na França, por exemplo. Tem um incidente de uma pessoa chamada Hamza. Em 2015, após os ataques terroristas em Paris, muitos muçulmanos da França
em toda a Europa enfrentaram uma onda crescente de islamofobia. Um caso que ganhou destaque foi o de Hamza, um jovem muçulmano que viveu na cidade de Lyon. É Lyon ou Lyon? É. Hamza, um estudante universitário, decidiu usar uma camiseta com uma mensagem de paz e amor. Islã. Mensagem de paz e amor do Islã, como uma forma de combater a imagem negativa que estava sendo associada à sua fé. O seu gesto era uma tentativa de humanizar a imagem dos muçulmanos em meio ao clima de medo e desconfiança que se espalhava por toda a França. No entanto, ao caminhar pelas ruas, ele foi abordado por um grupo de jovens que começaram a fazer comentários hostis, comentários ofensivos. A situação rapidamente escalou e Hamza foi agredido fisicamente. O incidente deixou o jovem traumatizado e levantou questões sobre a segurança e a aceitação dos muçulmanos na sociedade europeia. Hamza decidiu então não se calar. Sobre a experiência que viveu, ele começou a compartilhar sua história nas redes sociais, enfatizando a necessidade de diálogo e entendimento entre diferentes culturas e credos. Após relatar o incidente, esse Hamza recebeu uma onda de apoio de outros muçulmanos e não muçulmanos, organizações locais de direitos humanos e grupos interreligiosos se mobilizaram para promover a solidariedade e compreensão mútua. Isso levou à criação de eventos comunitários onde as pessoas podiam compartilhar suas experiências e aprender mais sobre o Islã. Isso é uma divulgação, ajudando a combater os estereotipos e a intolerância. O caso de Hamza se tornou um exemplo de como a intolerância pode impactar vidas, mas também demonstrou a resiliência da comunidade ou a comunidade muçulmana e a capacidade da resistência diante do ódio. Sua história é um lembrete de que mesmo em tempos difíceis, a união e a compreensão podem prosperar e que a luta contra a intolerância deve ser contínua, sempre. Esse tipo de jornada de cada vez mais muçulmanos encontrando maneiras de se expressar e transformar suas experiências em catalisadores para a mudança social tem se tornado um tema sempre poderoso na luta contra esse tal de islamofobia ou até mesmo intolerância religiosa nos dias de hoje. A coragem dos indivíduos como Hamza não apenas inspira a sua própria comunidade, mas também promove um diálogo interreligioso que é vital para a convivência pacífica na sociedade multiculturais. É de extrema importância lembrarmos algumas inspirações islâmicas, como teólogos, filósofos, como o querido Al-Mutanabbi, que abordam temas de tolerância e de preconceito e intolerância. Al-Mutanabbi, na sua obra, ele falou muito da unidade na diversidade. Entendeu? Ele diz: surge a luz do amor entre as sombras do ódio. Nossas diferenças cantam, mas a unidade é nosso legado. Mãos que se estendem, corações que se abraçam. Na fé, no respeito, é onde encontramos a paz. A tolerância é como o céu. Deixa eu pular mais esse aqui. Tem outros aqui, mas eu não vou ficar esticando muito para não... Isso. Só um pouquinho, é importante isso aqui, rapidinho. O Abdul Hamid al-Ghazali, um dos maiores teólogos e filósofos do Islã, abordou temas de ética e moralidade, e principalmente espiritualidade em suas obras. Exatamente. O seu trabalho contém muitas reflexões sobre a tolerância e aceitação na luta contra o preconceito. Então, alguns estudiosos do Islã colocaram conceitos e ideias baseadas no ensinamento desse Ghazali, que Deus o tenha, para inspirar o termo de tolerância e preconceito. Ele falava assim, os estudantes dele, colocaram: a sabedoria da tolerância. Em cada coração habita uma luz que brilha em meio da escuridão e da exclusão. Ghazali nos ensina a abraçar a diferença e a cultivar a paz em cada relação. O preconceito como cego desvio. O preconceito cega os olhos que poderiam ver.
a beleza da diversidade que nos faz crescer. Com cada alma única, há um reflexo do Criador. Aceitar o outro é um ato de amor. Na busca pelo conhecimento, o conhecimento é um farol que ilumina o caminho. Em cada palavra sábia, um convite à união. Olhemos para além das aparências e da dor. A verdadeira sabedoria está em acolher o amor, a compaixão como virtude, que a compaixão guie nossos passos. Como desejamos ser tratados, assim devemos agir. Al-Ghazali nos lembra que somos todos irmãos na vastidão da humanidade, busquemos prover, ou seja, o futuro. Essas reflexões são inspiradas nas obras do grande Imam Al-Ghazali, que Deus tenha piedade dele. Isso serve para refletir, sem dúvida, no combate, no preconceito em nossa sociedade. Eu coloquei mais coisas aqui do Bin Baz e outros cheques, só que eu vi que se eu prolongar mais, melhor a gente rezar e depois, numa outra aula, a gente continua. Barakallahu fikum, o jazakumullahu khairan. Eu queria só a opinião de vocês, a entrada de vocês, a pergunta, e aí para a gente poder responder. Barakallahu fikum. Não tenho pergunta. Não tem. Eu não tenho mais paciência com ninguém. Tolerância zero. Ah, então tá difícil.